Olá a todos e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje, Pedro e Sara vão mergulhar num tema que toca o coração de milhões de brasileiros: a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida. Você já parou para pensar na história por trás dessa data tão importante? No dia 12 de outubro, o Brasil para, não apenas por ser o Dia das Crianças, mas principalmente para homenagear a padroeira do Brasil. Mas como essa data foi escolhida? Qual o verdadeiro significado por trás das peregrinações e das demonstrações de fé que vemos em todo o país? Neste debate, vamos explorar as origens, as tradições e o profundo impacto cultural e espiritual de Nossa Senhora Aparecida na vida do povo brasileiro. Então, prepare-se para uma conversa cheia de história, fé e cultura. Se você se interessa por esses temas, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nada. Vamos começar. Oi, pessoal! É com muita alegria que começamos mais um programa especial, celebrando o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. 12 de outubro é uma data cheia de significado, tradição e emoção para todos nós. Abrace essa história com a gente e prepare-se para mergulhar em detalhes que vão tocar o coração de crianças, jovens, adultos e idosos. Olá, Pedro! Olá, nossos ouvintes! De fato, é impossível não se emocionar nesta data. Nossa Senhora Aparecida faz parte do imaginário, da fé e da vida de milhões de brasileiros. Neste diálogo, vamos conversar sobre a origem da devoção, os milagres, os costumes, as tradições e o impacto desse símbolo na cultura nacional. Vamos começar pelo início dessa história fascinante. No século XVIII, mais exatamente em 1717, 3 pescadores simples trabalhavam no rio Paraíba do Sul. Seus nomes: Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. Eles tinham a responsabilidade de garantir peixes para um jantar especial, promovido em homenagem ao Conde de Assumar, a autoridade importante de Minas Gerais que visitava a região de Guará-de-Cuitá. Era um contexto difícil. O rio estava praticamente sem peixe e, depois de várias tentativas sem sucesso, os pescadores já estavam desanimados. Mas, em determinado momento, João Alves lançou a rede e viu que ali estava algo diferente. Era o corpo de uma pequena imagem de barro, escurecida pelo tempo e pelas águas, mas claramente humana. Faltava cabeça. Surpreso, lançou novamente a rede e, desta vez, puxou a cabeça que encaixava perfeitamente no corpo, que já tinham recolhido. Dizem que após unirem as partes, um fenômeno aconteceu. Diversos peixes começaram a cair nas redes em abundância, como se o rio estivesse abençoado. Para quem conhece bem essas águas, esse fato jamais seria considerado comum naquele período difícil. Os pescadores interpretaram aquilo como um sinal divino. A pequena imagem foi levada humildemente para a casa de Felipe Pedroso, onde logo se tornou o centro de oração, acolhendo pedidos e agradecimentos dos vizinhos e amigos. É interessante notar que, naquele tempo, o acesso à informação era limitado. Só o boca a boca levava as notícias, mas não demorou muito para que relatos de graças alcançadas e pequenos milagres começassem a percorrer a região. Pessoas de todos os lugares iam visitar a figura e, diante dela, pediam proteção para suas famílias, saúde para os enfermos, pão na mesa e paz nos lares. A devoção cresceu rápido. As reuniões em volta da imagem, feitas em clima de oração, deram início às romarias. Pessoas percorriam grandes distâncias a pé, pagando promessas ou simplesmente para agradecer por feitos especiais que atribuíam à intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Os relatos incluíam cura de doenças, reencontros familiares, colheitas fartas, até proteção em situações de perigo. É como se uma corrente de fé ligasse toda uma comunidade. Em muitos casos chegaram a ser documentados. Há histórias registradas por famílias que, geração após geração, mantêm a tradição de visitar a Aparecida ao menos uma vez na vida. Um desses relatos fala de uma seca terrível, em que uma comunidade se reuniu em torno da imagem, rezando por chuva. Poucos dias depois,
Nuvens carregadas trouxeram um alívio para todos. Outros contam de crianças perdidas em matas, encontradas após preces feitas diante da imagem. Essas narrativas reforçaram o culto popular e deram força à construção das primeiras capelas. A primeira, de madeira, erguida por devotos próximos à família dos pescadores, era simples. Poucas imagens, bancos de madeira, flores colhidas no campo e uma fé poderosa. Não havia luxo, mas havia esperança. Com o tempo, a fama da santa foi maior do que o espaço que a imagem ocupava. Logo, a pequena capela não dava conta do número crescente de visitantes. E então veio a construção da chamada Basílica Velha, ainda com estilo colonial. Era uma obra coletiva, feita por voluntários e devotos, que, além de rezar, contribuíam com trabalho, materiais e comida. A fé movia montanhas, literalmente. Todos se ajudavam, formavam grupos, construíam juntos. As histórias da época falam de festas populares, missas campais, celebrações no entorno da igreja e até procissões noturnas, em que velas iluminavam ruas de terra. Crianças, adultos e idosos, ninguém ficava de fora das festividades. A sua união transformou a Aparecida em um ponto de encontro para famílias vindas de várias partes do Brasil. É bonito pensar que, antes de existir a grandiosidade atual, tudo aconteceu de maneira simples. Cada quizono, cada banco, cada quadro tinha uma história legada a alguém que contribuiu, que se emocionou, que rezou pedindo ou agradecendo. Esse ambiente de fé, trabalho coletivo e cuidado se mantém até hoje. A tradição das romarias é um capítulo à parte na história de Nossa Senhora Aparecida. O movimento dos romeiros começou pequeno, mas logo tomou as estradas do interior, atravessou fronteiras dos estados e, rapidamente, se tornou uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. E não é exagero. Famílias se organizam durante meses para viajar juntas, amigos combinam pontos de encontro, comunidades inteiras aderem ao costume de visitar a Aparecida ao menos uma vez por ano. É verdade, Pedro. Em cada cidade, há histórias de grupos que partem antes do amanhecer, atravessam trilhas de terra, enfrentam chuvas, calor, cansaço. Muitos caminham por centenas de quilômetros, alguns levando seus filhos no colo, outros empurrando pequenas carroças com água e comida, improvisando pontos de descanso à beira da estrada. Em todas as idades, há quem nunca desista, idosos que desafiam limitações físicas, crianças que aprendem logo cedo o valor de uma promessa cumprida. E não faltam relatos de amizade e solidariedade surgidos nas romarias. Estranhos se tornam companheiros, compartilham abrigo, comida e histórias de vida. Quem já participou de uma romaria sabe que, além do objetivo religioso, existe uma atmosfera humana de carinho e respeito. Gente simples e gente abastada, todos em pé de igualdade. Juntos como irmãos, como filhos de uma terra marcada pela fé. Você já reparou na quantidade de objetos levados pelos romeiros? Fotos de familiares, textos, fitas, mantos coloridos, cartas de agradecimento. Alguns escrevem pequenos bilhetes, relatam a graça recebida e deixam na basílica como testemunho. Outros, emocionados, depositam lágrimas, trabalhos de escola dos filhos, presentes feitos à mão. Não é só pela promessa, é pelo coração que cada um entrega. E quando finalmente chegam à cidade de Aparecida, há um misto de emoção e alívio. Os sinos tocam, as ruas ficam tomadas por multidões vindas de todos os cantos. O clima é de festa, mas também de profundo recolhimento. Muitos entram na basílica, ajoelham-se diante da imagem e ficam lá, em silêncio, agradecendo ou apenas contemplando. Outros fazem procissões, visitam pontos históricos, aproveitam para conhecer a arquitetura, as pinturas, os detalhes do santuário. A Basílica Nacional é um espetáculo em si. Sua construção levou décadas e contou com a participação de milhares de pessoas. É considerado o maior santuário mariano do mundo e só perde em tamanho para a Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Com capacidade para dezenas de milhares de pessoas, possui caminhos internos para peregrinos, espaços de oração privativa, capelas menores dedicadas aos santos, museu, loja de lembranças, restaurante, ponto de atendimento para casos de emergência. Muitos não sabem, mas há também exposições contando a história da devoção, com fotos antigas das primeiras romarias, registros escritos de milagres, objetos doados por famílias de todas as regiões. São documentos que comprovam como a fé transformou vidas, trouxe alívio em tempos de crise, ajudou pessoas a superar doenças, dificuldades financeiras, problemas familiares e até grandes desastres naturais. Falando em milagres, é impossível não lembrar certos casos marcantes. Um dos mais conhecidos é o da menina cega, que após tocar a imagem teria recuperado a visão. Outro, do agricultor, que chegou à cidade carregando a filha nos braços, debilitada, e saiu dias depois, levando consigo a recuperação inesperada. E ainda relatos de motoristas protegidos em acidentes, mães que engravidaram após anos de dificuldade, jovens que reencontraram parentes desaparecidos. É importante destacar que, mesmo não havendo comprovação científica para muitos desses casos, o que prevalece é o sentimento de gratidão e o relato pessoal de quem acredita ter sido atendido pela fé. O respeito é fundamental. Ninguém é obrigado a acreditar, mas todos reconhecem a dimensão do fenômeno espiritual. A devoção vai além dos milagres físicos. Muita gente relata a mudança de hábitos, crescimento interior, desejo de ajudar o próximo depois de uma jornada espiritual. Caso de pessoas que faziam romaria por um pedido pessoal e, ao longo do caminho, descobriram a força da solidariedade, do companheirismo e da fraternidade. Vemos famílias restauradas, pessoas que aprendem a perdoar, casais que redescobrem o amor. Essas experiências mostram como o dia de Nossa Senhora Aparecida, na verdade, é um convite à reflexão, ao autoconhecimento, ao exercício do amor ao próximo. Ninguém volta igual de uma viagem dessas. O contato com outros romeiros, com as histórias de fé e superação, inspira mudanças duradouras. E vale para todos, crianças, adultos, jovens e idosos. E a tradição continua. Todo ano, a cada 12 de outubro, a cidade de Aparecida se ilumina, recebe milhares de visitantes, acolhe caravanas, celebra missas durante toda a semana. É um ponto máximo da fé popular brasileira. A cada nova romaria, surgem histórias inéditas, novas amizades, novas promessas e sempre mais esperança. Sara, falando sobre tradição, não podemos deixar de comentar o quanto a devoção à Nossa Senhora Aparecida está inserida nas raízes da cultura brasileira, atravessando gerações e revelando valores que vão além do aspecto religioso. Desde festas populares, passando por expressões artísticas até costumes familiares, tudo carrega traços dessa fé que une o país. É verdade, Pedro. Temos a festa da padroeira, realizada todos os anos, que se transforma em ponto de encontro para milhares de pessoas de diversas regiões. Nesse período, vemos desfiles temáticos, barracas com comidas típicas, apresentações de corais infantis e adultos, peças teatrais contando a história da santa, exposições fotográficas e concursos de poesia. Muitas escolas preparam alunos para apresentar trabalhos, seja um teatro, uma dança folclórica, um mural de desenhos homenageando a devoção. Quantos artistas buscam inspiração nessa história? Pintores, escultores, músicos, compositores, escritoras, cineastas, cada um à sua maneira retrata sentimentos como fé, esperança, superação. A imagem de Nossa Senhora Aparecida aparece em quadros famosos, esculturas de tamanho monumental e até em pequenas peças de barro feitas artesanalmente nos interiores do Brasil. E a música é destaque. A canção Romaria, por exemplo, chegou a ser interpretada por diferentes gerações de artistas. Ela narra com muita sensibilidade o trajeto dos fiéis às terras de Aparecida.
Mas há também cantigas regionais, hinos litúrgicos e composições modernas que misturam elementos da cultura popular com mensagens de fé. Na literatura, temos contos, romances, poesias, crônicas e livros de estudo que exploram desde relatos miraculosos até a evolução da comunidade em torno do santuário. Muitos escritores entrevistam romeiros, registram depoimentos, contam histórias de superação ligadas a promessas e experiências nessas viagens. Outra parte importante da literatura é a pesquisa histórica, mostrando como tudo se desenvolveu ao longo dos séculos. Adultos e idosos costumam transmitir histórias orais aos mais jovens, narrando relatos pessoais ou acontecimentos marcantes vividos por alguém conhecido. Famílias se reúnem para contar histórias de fé ao redor da mesa, relembrar viagens, partilhar fotografias e objetos relacionados à santa. Em alguns lares, a devoção está simbolizada por quadros pendurados na sala, pequenas imagens em altares improvisados, terços coloridos, flores naturais ou artificiais. E em muitas casas, é costume separar um momento especial do dia para dedicar uma oração à Nossa Senhora Aparecida. Seja ao acordar, antes das refeições, no final da tarde ou na hora de dormir, essa prática está presente em lares de diferentes regiões e classes sociais. Grupos de amigos também costumam se reunir de tempos em tempos para rezar juntos, compartilhar pedidos e agradecer graças alcançadas. Uma curiosidade bonita dessa tradição é que em algumas cidades há festas especificamente pensadas para as crianças no dia de Nossa Senhora Aparecida. Além de brincadeiras, oficinas e teatros, ocorrem reflexões sobre valores humanos como solidariedade, respeito, bondade e gratidão. Ao longo do mês de outubro, escolas, igrejas e centros educativos desenvolvem projetos temáticos, incentivando as crianças a aprender sobre a história e a desenvolver sentimentos de pertença e empatia. Há também um simbolismo muito profundo na imagem da santa. O manto azul, as estrelas douradas, o formato triangular, tudo tem um significado especial. Para muitos, o manto representa a proteção celestial, as estrelas remetem à esperança e à luminosidade dos caminhos difíceis. O formato lembra um abraço acolhedor. Esse simbolismo atravessa fronteiras, é interpretado por artistas, teólogos e devotos. Cada um vê um significado particular na imagem, criando intimidade e conexão espiritual. Outro costume antigo dos romeiros é o ato de levar a água do Rio Paraíba do Sul de volta para casa, guardando como lembrança e símbolo de renovação. Há quem conserva essa água em pequenos frascos como um sinal de fé. Outros escrevem cartas de agradecimento que são depositadas aos pés da imagem, registrando alegrias de vitórias pessoais. E nas comunidades rurais, a devoção é vivenciada em procissões que percorrem quilômetros de estradas de terra, passando por fazendas e sítios. Os moradores se unem, decoram capelas, organizam festas comunitárias, partilham alimentos, realizam sorteios beneficentes, ajudam quem mais precisa por meio de arrecadação de donativos. É a fé traduzida em ação social. Essa dimensão coletiva, Pedro, mostra como Nossa Senhora Aparecida é referência emocional e afetiva para o povo brasileiro. Não é só um símbolo religioso, mas também de identidade nacional. Acolhimento e renovação dos laços familiares, sociais e culturais. E tudo isso faz parte do grande mosaico que celebramos hoje. Além de todos esses costumes, é fascinante perceber como relatos de fé e superação moldam a imagem de Nossa Senhora Aparecida para cada pessoa. Esses testemunhos são passados de geração em geração e ilustram valores que vão se perpetuando: solidariedade, gratidão, coragem, humildade, força na diversidade e capacidade de sonhar. Sem dúvida, Pedro. Um exemplo clássico é o caso das famílias que fazem questão de ir juntas, ano após ano, à cidade de Aparecida. Mesmo quando as dificuldades são muitas, há o esforço coletivo para participar,
Parentes dividem gastos, reúnem economias durante meses, compartilham as tarefas do dia a dia para garantir a viagem. Nessas jornadas, surgem laços de amizade entre pessoas que mal se conheciam, fortalecendo a comunidade. Entre tantos relatos, lembro do Sr. Alberto, que começou a participar das romarias depois de perder um ente querido. A caminhada foi difícil, o sofrimento parecia insuportável, mas no caminho conheceu outras pessoas que também buscavam conforto. Surgiu uma rede de apoio, cheia de histórias de perda, recomeço, esperança renovada. Hoje, Alberto é quem incentiva outros a não desistirem. Visita doentes, doa tempo aos mais vulneráveis. A fé dele se transformou em serviço, aproximando vizinhos e amigos em torno de causas solidárias. Há também muitos casos de jovens que, durante a adolescência, passaram por momentos de insegurança, dúvidas, conflitos familiares ou dificuldades profissionais. Depois de participarem de romarias, encontraram um propósito, mudaram de rumo, buscaram reconciliação com os pais ou irmãos. Vários relatos mostram pessoas que reconstruíram laços familiares, mudaram hábitos nocivos e se engajaram em iniciativas sociais por causa da força recebida nesse contexto. O valor do perdão é outro, marcado profundamente na devoção. Família que brigava há anos reencontra a paz ao participar das celebrações. Pais e filhos voltam a conversar, irmãos esquecem mágoas, amigos voltam a sorrir juntos. Não é raro ouvir alguém dizer que fez as pazes depois de pedir força santa, aprendeu a perdoar e vive hoje com mais leveza. A coragem diante dos desafios aparece nas histórias de trabalhadores rurais, motoristas, professores, estudantes e pequenos comerciantes que, através da fé, reinventaram seus negócios ou suas rotinas. Tem relatos de quem enfrentou desemprego, mudou de profissão, voltou a estudar, aprendeu a lidar com dificuldades financeiras. Muitos fazem da romaria um momento de reflexão sobre o próprio futuro. Nas comunidades mais carentes, o símbolo de Nossa Senhora Aparecida significa também amparo, ajuda na luta contra a fome, incentivo para superar obstáculos do dia a dia. Cozinheiras unem esforços para fazer festas beneficentes. Jovens lideram a arrecadação de roupas para famílias atingidas por enchentes. Agricultores repartem arte da colheita como agradecimento por graças alcançadas. Esses gestos mostram a grande força coletiva do povo brasileiro. A tradição religiosa serve de ponte para que valores essenciais sejam renovados. Pratiquem empatia, repartir, acolher, escutar, valorizar o outro, respeitar as diferenças, reforçar laços, cuidar dos idosos, proteger as crianças. Justamente por isso, muitos estudiosos apontam que a figura da padroeira extrapola o campo espiritual, alcançando dimensões afetivas e sociais. A festa de 12 de outubro, por exemplo, é não apenas motivo para festas religiosas, mas também para fortalecer campanhas de solidariedade, criar espaços de diálogo entre diferentes gerações e até incentivar políticas públicas de proteção à infância. E a tradição da caminhada faz com que pessoas reflitam sobre a importância da saúde, da família, do futuro. Não são poucos os relatos de quem mudou hábitos, começou a praticar exercícios, comer melhor, valorizar os momentos em família, aprender algo novo, buscar tratamento médico. Tudo como consequência daquele impulso inicial de fé e determinação. Em suma, Pedro, a devoção à Nossa Senhora Aparecida é repleta de lições que se aplicam à vida. Nunca desistir, acreditar na força do bem, respeitar os limites, enfrentar desafios com coragem, encontrar alegria nas pequenas conquistas e fortalecer o sentimento de gratidão. E o mais bonito é que todo esse movimento é inclusivo. Não importa a idade, classe social, religião, escolaridade, crianças, jovens, adultos e idosos podem participar e encontrar seu próprio caminho de transformação. Imagina, Sara,
Quantas linhas de história são escritas todo ano em Aparecida? Cada romeiro que chega traz consigo seu livro de experiências para acrescentar mais uma página nesse encontro nacional de esperança. Ouvi dizer que a dona Judite, por exemplo, nunca deixou passar um ano sequer sem ir à Basílica desde que ficou viúva. Eu conheço o caso dela, Pedro. Dona Judite conta que, no começo, fazia caminhada como uma forma de lidar com a saudade. Mas, com o tempo, passou a se encontrar com outras pessoas na mesma situação. Um grupo inteiro de viúvas se reúne para a travessia, partilhando memórias, conselhos, receitas e até ideias para enfrentar desafios do cotidiano. A caminhada virou um ritual de amizade e força feminina. Há também grupos de jovens que combinam nas redes sociais as datas das romarias, organizam caravanas estudantis, produzem vídeos mostrando o caminho, registram tudo em blogs e canais de vídeo, conectando tradições antigas à tecnologia dos tempos atuais. É muito interessante ver como coisas de antigamente ganham nova vida, conectam gerações e influenciam quem talvez nunca pisou de uma igreja. Outro depoimento muito tocante é de um casal de agricultores que há décadas faz a travessia a pé para agradecer pela chuva. Em um ano ruim, prometeram visitar Aparecida caso a colheita se recuperasse. Choveu, o milho brotou e desde então levam os filhos e até netos juntos. Uma família inteira cresceu com essa tradição, aprendendo valores como o esforço, respeito e gratidão. Mesmo em grandes cidades, pessoas procuram manter costume. Dona Lúcia, moradora de um bairro movimentado em São Paulo, nunca deixou de preparar o altar de Nossa Senhora Aparecida todo 12 de outubro, decorando com flores naturais, rezando com os netos, relembrando histórias da época em que vivia no interior. Histórias como a de Dona Lúcia mostram que, no meio da correria da vida urbana, ainda existe espaço para o sagrado, para rituais familiares, para renovar o espírito e cultivar a memória afetiva. Pequenos gestos, como acender uma vela ou contar uma história, se tornam pontes entre passado e futuro. Entre depoimentos, há também o emocionante relato de Paulo, motorista de ônibus que, durante anos, levou romeiros até a Aparecida. Ele explica que aprendeu a ouvir as pessoas durante as longas horas de viagem. Ouviu relatos de promessas, conversas sobre dificuldades, momentos de fé que faziam a jornada se transformar em um grande grupo de apoio. Foram dezenas de viagens, milhares de passageiros, incontáveis histórias. Paulo diz que, agora aposentado, participa da festa como romeiro e considera essa experiência uma das mais preciosas da sua vida. Outro depoimento que merece ser lembrado é o da professora Marta, que organiza todo ano uma atividade nas escolas sobre o dia de Nossa Senhora Aparecida. Ela diz que gosta de mostrar para as crianças que a tradição é feita de respeito, união, solidariedade e alegria. Alunos desenvolvem projetos de história, artes, música e até jornalismo, entrevistando romeiros, produzindo reportagens e descobrindo como as famílias celebram nas diferentes regiões do país. Em cada canto do Brasil, existe um jeito próprio de celebrar. Festas na praça, almoços comunitários, gincanas, rodas de conversa, exposições de trabalhos escolares. Vemos ano após ano o desfile de fé e cultura, conservando costumes, renovando emoções, fortalecendo o sentido de pertencimento a uma comunidade maior. Esses relatos mostram que a festa não é só o encontro físico dos romeiros e devotos, mas também a construção de pontes invisíveis entre pessoas que talvez jamais se conheçam pessoalmente. Sara, quando você olha todas essas histórias e percebe que de norte a sul, oeste a oeste do Brasil, pessoas tão diferentes se sentem ligadas por Nossa Senhora Aparecida, não é impossível não pensar como isso nos faz um povo único, né? Qual outro país consegue uma ligação afetiva entre tantas culturas, sotaques e modos de vida diferentes?
Eu concordo demais, Pedro. E se pararmos para analisar, mesmo com tantas dificuldades que nosso povo enfrenta, seja na cidade grande, seja no campo, seja no sertão, seja na Amazônia ou nas favelas das metrópoles, a data 12 de outubro parece renovar o sentimento de esperança. É como se surgisse uma vontade coletiva de fazer o bem, cuidar dos outros, resgatar o que temos de mais bonito. E não é só na igreja ou na basílica que percebemos isso. Escolas, praças, associações de bairro, clubes, todos encontram suas formas de celebrar, plantando árvores em homenagem, realizando campanhas de doação, promovendo tardes de brincadeiras para as crianças, visitando doentes ou idosas que não conseguem sair de casa. Nas periferias das grandes cidades, surgem mutirões de limpeza, festas simples no quintal das casas, famílias que se unem para preparar comidas que serão divididas entre vizinhos. Esses gestos, muitas vezes silenciosos, mostram o quanto a fé estimula ações de cidadania, compaixão, partilha de responsabilidades. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, com seu manto azul e dourado, se torna símbolo de força e delicadeza ao mesmo tempo. Cada cor, cada detalhe reflete aspectos do nosso próprio povo, persistente, criativo, acolhedor, esperançoso. Pesquisadores e estudiosos explicam que esse sentimento coletivo, vivido de formas tão múltiplas, ajuda na construção de algo fundamental, a identidade nacional. E essa identidade é feita também do saber ouvir e do respeito ao outro. Jovens aprendem com idosos, adultos passam tradições para crianças, e assim vai se formando um círculo de transmissão contínua de valores. A fé ganha formas muito particulares. Alguns manifestam com festa e barulho, outros preferem a reza silenciosa, mas todos compartilham um sentimento profundo de esperança. Parte dessa identidade vem, sem dúvida, da sensação de pertencimento, de sentir-se parte de um todo maior. A viagem até a Aparecida, seja física ou simbólica, é um rito de crescimento, uma lição de valores e respeito às raízes. Da avó que ensina a oração ao neto, da professora que conta a lenda aos alunos, do vizinho que partilha uma marmita. Todos compartilham um mesmo ideal de bondade. E assim, ano após ano, a festa da padroeira se consagra como motor social, promovendo encontros, recuperando amizades, fortalecendo comunidades. Além disso, a fé pela santa une também brasileiros que moram fora. Celebrações acontecem em comunidades de imigrantes, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Os símbolos resistem ao tempo e à distância, provando que a identidade atravessa fronteiras. Não é raro ver notícias de brasileiros fazendo procissões em outros países, organizando missas relustância, levando fotos e pequenas imagens de Nossa Senhora Aparecida para apartamentos, campos e centros comunitários do outro lado do mundo. Nessas horas, a saudade vira força, a devolução vira elo, mantendo acesa a lembrança do lar, mesmo distante. Fica claro, a tradição nunca se apaga. Persiste nas pequenas ações do cotidiano, na forma como acolhemos quem chega, no esforço em manter a mesa farta no dia de festa, na educação dos filhos e na convivência com vizinhos. Tudo isso nos lembra que Nossa Senhora Aparecida não é só uma imagem, mas um símbolo vivo da nossa capacidade de resistir, transformar dificuldades em oportunidades, de sonhar, de unir, de acreditar que sempre há um caminho possível para recomeçar. Depois de tanta história, tantos exemplos, depoimentos e reflexões, acho que fica claro porque o dia de Nossa Senhora Aparecida é tão importante para o brasileiro. Não é apenas um feriado, é um momento coletivo de renovar forças, agradecer o passado, sonhar com o futuro e entender que mesmo nas dificuldades, nunca estamos sozinhos. Sem dúvida, Pedro. E celebrando esse dia juntos, cada um de nós traz consigo a própria caminhada. Os passos que já demos, os aprendizados acumulados, as dores e alegrias vividas, a esperança que se renova a cada manhã. Nossa Senhora Aparecida representa essa travessia cheia de incentivo, de emoções, de possibilidades. Ela é o abraço que acolhe, a mão que guia, o olhar que protege. Hoje, o Brasil está mais unido, mais conectado, mais pleno de fé. Pessoas rezam em família, partilham refeições, trocam palavras de carinho, fazem planos para um futuro melhor.
Mesmo quem não pode ir até Aparecida fisicamente, celebra em pensamento, em intenção, em desejo de renovação. E não é preciso grandes gestos para celebrar a fé. Um sorriso, um conselho, uma gentileza, uma lembrança de infância, uma promessa cumprida com uma alegria. São esses pequenos detalhes que constroem um país mais solidário, mais humano, mais respeitoso das diferenças. Nossa Senhora Aparecida nos ensina que cada pessoa importa, cada história conta, cada recomeço é motivo para agradecer. Para todos os ouvintes que nos acompanharam hoje, deixo meu abraço fraterno e o convite para que nunca desistam de seus sonhos, nunca deixem apagar a chama da esperança. Que saibam valorizar as conquistas de cada dia, perdoar os erros do passado, celebrar as vitórias do presente e cuidar do futuro com carinho e determinação. E desejo que cada coração brasileiro sinta-se acolhido, protegido e inspirado para viver sempre com fé, coragem e amor. Que a história de Nossa Senhora Aparecida ilumine nossas escolhas, fortaleça nossas famílias e aproxime nossos passos. Que sejamos sempre capazes de unir forças, espalhar bondade, multiplicar gestos de convenção. Feliz dia de Nossa Senhora Aparecida para todos! Que Deus abençoe cada lar, cada família, cada criança, jovem e idoso deste grande Brasil. Que a essência da padroeira continue tocando almas e renovando destinos, hoje e sempre. Amém, Pedro. Que esse programa deixe uma mensagem duradoura de esperança, união e fé. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e celebrem esse dia especial com todo o coração.